Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Eu vou pedir para a nossa irmã Naí fazer nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Claudinha irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Nós estamos em qual capítulo, Claudinha? Lembra a gente? 18. Capítulo 18. Obsessão. Obsessão, que nós estamos estudando. O meu é a página 320, né? Depende aí muito da edição. Vamos então fazer nossa prece? Vou ver nossa irmã aí para orar para a gente. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos para estudar os teus ensinamentos, a tua doutrina, que tanto nos facilita a vida, tanto nos dá consolo, entendimento e nos ajuda a trilhar um caminho mais suave e mais leve. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, para aprender, para entender um pouquinho mais de como nos tornarmos seres humanos melhores. E aclara, Senhor, nosso entendimento, para que tudo for estudado e aprendido hoje penetre em nossos corações, em nossa alma mesmo, para que possamos aprender e, quem sabe, no futuro, começar a vivenciá-los de forma mais direta e correta. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. E aí, Claudinha, como é que nós estamos? Quantas emoções, hein? Muitas. No último estudo, nós iniciamos com uma resposta de Alexandre a uma pergunta do irmão que está ali na reunião, atuando como intérprete, né? E nós finalizamos o estudo anterior em que ele perguntava, né, ele indagava a Alexandre qual seria a conveniência de resgatar reminiscências desse irmão que ele estava conversando, que é um irmão que é um perseguidor, e o texto nos fala que é o mais cruel, que persegue, que envolve essa senhora com a qual ele tem conversado, o intérprete tem conversado. E ele diz qual seria a conveniência, né, de resgatar essas reminiscências, né, alguns quadros do passado distante, para ajudar, para que ele pudesse compreender, relembrar, enfim. E Alexandre, que nós começamos o estudo, ele de pronto, ele entende, ele responde que não seria oportuno nesse momento, porque ele está tão envolvido nesse processo do ódio, da vingança, que ele não conseguiria compreender essas reminiscências, essas memórias, né? E que antes disso acontecer, ele precisa, de forma pedagógica, experienciar essa dor, né? O processo pedagógico do sofrimento como um processo pedagógico. Isso se é anterior a ele ter essa recordação, né? E aí André, ele observa, ele descreve que ele está observando essa senhora que o intérprete estava conversando, né? E ele descreve, né, olhando para ela, que o perseguidor dela, ele parecia ocupar o corpo dela inteiro. Ele descreve do crânio até os pés, né, na totalidade. E ele percebe assim, que o perseguidor, ele mantém uma lucidez que ele chama de satânica. É aquele ser que sabe exatamente o que está fazendo, compreende exatamente. É nessa lucidez. E ela, ao contrário, envolta na angústia e inconsciente, uma mente em perturbação. Ela grita, ela geme, é um quadro de dor, e ela grita e alega que ela está sendo rodeada, perseguida por demônios. E então Alexandre, ele conta a André, né, ele resgata um pouquinho da história dessa senhora, né? E ele diz que quando ela era criança, desde criança ela era perseguida pelos algozes, mas ele diz que como criança, ainda sob a proteção da família, dos pais, né, mesmo percebendo alguma presença, ela conseguiu se afastar dessas influências, né, dessa influenciação. Mas que quando ela se casou, quando ela constituiu família, quando ela teve o filho, as responsabilidades familiares foram envolvendo, ela caiu.
sob o ataque desses perseguidores, né? E ela passou, segundo ele descreve apenosas provas a partir daí. E ele, nesse instante, o Alexandre, ele observa que a reunião já ia começar, né? Ele estava nesse diálogo com o André, né? E diz que eles precisavam de uma vigilância fraterna para o processo que iria acontecer. E o André descreve o esforço da equipe espiritual ali, emanando bons fluidos, forças benéficas, tanto para os obsidiados, para os enfermos, quanto para os perseguidores, todos envolvidos nesse fluxo. E o André comenta, lembre que de todos os 5 enfermos que seriam atendidos, o Alexandre fala de uma jovem que demonstrava condição de ser favorecida pelo apoio que a equipe estava ali para dar. E ele diz que ele descreve, o André, que essa jovem, ela permanecia aproveitando esse auxílio que estava sendo entregue naquele momento. E ela tinha um esforço valoroso, assim, reagindo sempre ao assédio, ao ataque dessas forças. E ele diz que nesse momento ela se mostrava assim leve, serena, tranquila, feliz com esse apoio e com o esforço pessoal de ultrapassar isso. E o Alexandre complementa, ele pondera que ela contribui com o trabalho da equipe espiritual à medida que ela compreende, que ela entende que a medicação recebida pelo seu esforço, ela faz a sua parte no processo, fortalece a resistência dela. Ela compreende que isso é importante para fortalecer a ela. E o André descreve também que ela expelia ideias malsãs, como se ela eliminasse o que é nocivo à saúde, o que é malsã, né? E ela absorve pensamentos que regeneram, que a equipe espiritual oferecia naquele momento para ela. Então, o Alexandre pondera que, vendo essa situação, conversando com o André, ele diz que o doente que se converte em médico de si mesmo, ou seja, já está em luta pela sua recuperação, a cura é positiva. E que se a vítima ela cai, ela esmorece, ela sucumbe ante ao adversário, ela torna-se um autômato controlado, né, dominado pelo perseguidor. E que nesses casos o trabalho de assistência, lamentavelmente, ele se resume só ao trabalho de socorro temporário, momentâneo, né? E que quando o enfermo ele se interessa pela própria cura, ele atua, ele abraça os recursos que a espiritualidade e o plano espiritual oferece, e aí ele entende que é possível prever um triunfo no futuro. E no estudo de hoje, a gente vai acompanhar a continuidade do trabalho ao longo da reunião mediúnica. Então, já estamos na reunião mediúnica, né? Essa é uma comunicação de encarnado ou desencarnado? Quem tá falando aqui? Quem é essa senhora que está sendo atendida? Ela é desencarnada. E ela está se comunicando através de quem? Do intérprete. E o intérprete é quem? É o médium? Ela está incorporada, esse espírito, ou ainda é uma comunicação de desencarnado para desencarnado? Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Vamos nós. Calando-se o instrutor, prossegui, observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se em um foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se um jato de luz alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando-me a estupefação, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que, para ensinar com êxito,
não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem um verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Tem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. A gente pode ir para casa, né? Nós vamos voltar a praticar, porque não serve só para quem conversa com os espíritos, serve para todos aqueles que divulgam bem. Então eu estou aqui, eu estou divulgando bem nesse momento. Eu vou fazer uma palestra, eu estou divulgando bem. Eu vou fazer um diálogo fraterno, eu estou divulgando bem. Eu vou aplicar um passo, eu estou divulgando bem. Então a gente divulga o bem, a gente fala no bem, a gente fala o bem, né? Sobre o bem. Então ele diz, estamos aqui numa escola espiritual. Aqui também o é. O doutrinador humano, ele encarrega-se de transmitir as lições. Então, logo, o doutrinador também é um médium. Por isso que a gente diz médium doutrinador. Você pode registrar, porém, André, que para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado ministrado. Então, para que eu possa fazer um trabalho de ensinar com êxito, não basta só eu ter o conhecimento doutrinário. Por isso que ele falou ensinar com êxito. Em que promova verdadeiramente. O que é ensinar com êxito? É a pessoa entender tudo? Mudar a maneira de pensar. Internalizar e viver. Viver, mudar. Esse é o propósito da doutrina. Então ele diz... Antes de tudo, é preciso senti-las. Como é que eu faço para sentir uma lição? E essa fala aqui é a fala de Alcione lá no Renúncia. Praticar. Então, vou dar aula de paciência. Eu preciso sentir a paciência. E para eu sentir a paciência, eu preciso conviver com pessoas que exijam de mim a paciência. Aí eu falo com propriedade. Eu falo com propriedade porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu vivo com pessoas que exigem de mim a paciência. É como se essa experiência, antes de transformar no outro, ela me transformou. Sim. Ela me tornou ser melhor. Eu possa sentir o que é a experiência de renovar para poder entender isso também. Se as minhas palavras de bondade eu não as vivo, elas não têm eco. Eu não falo com propriedade. E logo isso não toca o coração do outro. Nós vamos ser um rádio fazendo barulho. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que soa. Só isso. Eu só faço barulho como um sino. E muitas vezes a minha fala até irrita e incomoda o outro. Principalmente se esse outro estiver num processo obsessivo. Entendeu? A pessoa começa a olhar com uma raiva para ti. Jacó, ele trabalhava, foram 30 anos de espiritismo, ajudou muito financeiramente, ele fazia isso. O que faltou para ele? O amor. Ele fazia, mas ele não amava, né? Que aí é um outro nível. Entendemos isso? Antes de tudo é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. Aí é o amor. Substância.
sentir e viver-lhe a substancialidade no coração, no sentimento, né? No coração. Então, não é só fazer por fazer, como nosso irmão Jacó, né? Ele fazia assim, por volume, né? Ajudava, mas não havia essa substancialidade no coração, por isso é que ele não tinha luz. Mas isso ele foi recebido pelo Dr. Bezerra, pelo irmão Andrade. Queríamos nós ser recebidos pelo Bezerra. Ele teve um amparo total, foram 30 anos de muito. O que pegava nele é que ele não tinha luz própria. Mas ele recebeu todo o amparo espiritual. Ele só não tinha luz própria, adquiriu ao decorrer do tempo lá. Faltava acender, que é o amor. Que é aquele movimento de olhar para o outro como irmão. Como um ser que você ama muito. Então, são esses níveis aqui. É preciso senti-las, praticar, viver-lhes a substância. Então, quando eu sinto, eu estou vivendo. Mas não basta só sentir, é necessário viver as substâncias desse amor. Então, alguém exige de mim a paciência, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo a paciência. A substância do amor, em que momento seria? Ele já está idoso. Ela já está idosa, está cansada, as perninhas dela já não tem mais essa força. Essa pessoa está adoecida. Então, essa já é a substância do amor. É quando você já se coloca no lugar do outro e enxerga pelo olhar do outro, né? É quando você se compadece do outro. Nós, muitas vezes, até sentimos. A gente está ali tolerando, vivendo a paciência, mas a gente está reclamando. A gente está dizendo, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano está aproveitando, fulano é isso, fulano está fazendo isso. Você está entendendo? A gente está perdendo a melhor parte do bolo, que é essa substância no coração, que é o que desenvolve a luz dentro de mim. Então, não basta sentir. É necessário viver as substâncias no coração. É Alexandre falando, gente. O homem que apregou ao bem deve praticá-lo. Se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. É o sino que faz só barulho. Pelo vento, leva você... Porque para eu falar com uma alma, tem que ser de alma para alma. Não é de boca para boca. Não é de boca para ouvido. É por isso que eu digo que nós não temos que ministrar aula como se faz na faculdade ou na escola. Nós estamos numa instituição, numa escola espírita. Nós estamos estudando para a alma, o aperfeiçoamento da alma. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem um verbo carregado de magnetismo positivo. Está vendo a diferença? O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem um verbo carregado de magnetismo positivo. E, meus irmãos, o que mais entra na nossa alma não são as palavras, é esse magnetismo. Estabelecendo edificações. O que é uma edificação? Construindo ou destruindo? Construção. É uma construção, desde a base. Estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre ela é o quê? E olha, gente, eu sou médio ostensivo. É impressionante tu pensar e sentir pelo coração e pensamento de outro que não é seu. Então,
É notório, já participei de várias reuniões mediúnicas, já tive experiência com vários dialogadores, é notório um dialogador que é moralizado, que se esforça, que está ali em luta, que vive o bem, para aquele que decorou tudo, que leu Diálogos com as Sombras e quer repetir a frase. E eles percebem, sentem, não faz sentido. Agora, pega alguém que realmente se esforça, o diálogo é outro. E isso não é só com desencarnados, também é com encarnados, tá bom? Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. Então, olha o que ele diz, não é algo ideológico, está ali na fonte das ideias, mas sim é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. É o meu magnetismo atuando na tua mente. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsidiados, naqueles momentos, ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores do mais alto, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressado do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Alexandre percebeu minha surpresa e observou. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E, porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Nós vamos parar aí, mas vamos comentar. 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e... Quantos por cento? Então, vai resolver rapidinho? 90%. Dolorosos e intricados. Mas aí a gente... hoje é quase 100%. Porque o que a gente fala, o que a gente percebe é que uma população que está aqui, 90% dessa população sofre esse tipo de obsessão e não é algo simples de se resolver. E será que nós fazemos parte do 10%? Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Vamos lá. Me chamou muita atenção isso, bem preocupada com os
gente está causando mal pra gente. A gente tinha que dizer assim, poxa, não deu certo até agora, eu tenho que mudar essa minha forma de ser. A gente precisa modificar isso, abrir mão dessa personalidade que tem nos prejudicado há tantos séculos. É hora de nós repensarmos a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser, a nossa forma de abordar, sabe? E começarmos realmente a entender que o Cristo é o modelo, né? Em todas as situações. No ar-condicionado que está quente, né? Sabe? É em todas as situações. E é isso que a gente tem que... Porque às vezes a gente quer dar um grande salto. Mas a gente precisa começar dessas coisas pequenas no nosso dia a dia. Essas coisas pequenas dentro de casa, num copo que quebra, que de repente a profissional quebrou. Como é que a gente vai se portar frente a isso, né? No dia a dia, alguém nos atendeu e trouxe uma compra errada. Como a gente vai se portar frente a isso, né? Quando a gente está com fome, né? Então, se nós não fizermos esse movimento menor de mudança, nós vamos continuar repetindo os erros milenares, né? A gente precisa fazer essa renovação. Oi? André fez a questão, a observação na questão, excluindo as jovens que já estavam reagindo, já estavam realmente procurando libertar-se, mas ele observou que os demais tinham uma certa ansiedade e até saudade da ausência doses, mantendo certa ligação bem distante, como se gostasse da doença. É porque, na verdade, vamos dizer que o Augusto, ele é uma pessoa agressiva assim, mas só um pouquinho. Mas com a influência espiritual, ele fica muito agressivo. Então, aquela pessoa que está sempre dando patada. Aí vamos dizer que a esposa dele está orando, e estão fazendo um tratamento e inclusive atendendo esse espírito que potencializa a agressividade dele. Então, de repente, esse espírito foi atendido e separou. Ele começa a se sentir meio desamparado, meio vazio. Está faltando alguma coisa. Não sei o que está acontecendo comigo, estou ficando meio leso. Né? Ele vai dizer, estou ficando meio abestado. Não estou mais brigando. Então, ele sente falta. Ele sente falta de tão habituado que ele estava com essa parceria. Então, eu dei um exemplo aqui da agressividade, mas isso tem um leque. E lembra, gente, 90% da população. Então, nós estamos nesse bolo aí. Eu acho interessante porque aí lembra daquela frase do próprio Emmanuel, né? Não adianta espantar as moscas, tem que curar a ferida, né? Nesse caso, só se espantou a mosca, a ferida continua lá, né? Vamos lá, é uma companhia tão complexa, já digo, na maioria das vezes, de tanto tempo, que é como se tivesse uma simbiose, uma identidade que se constrói, né, a partir dessa presença. E no momento em que ela é retirada, é como se o outro não soubesse, como se ele não soubesse mais, porque a identidade está tão acoplada ao outro, que é como se ele não soubesse mais ser como ele é. É igual, às vezes, a gente tem uma relação de encarnado para encarnado que é tão tóxica, tão tumultuada, e aí um dos dois desencarna, ou de repente separa, o outro fica com saudade. Você está entendendo? Vamos só finalizar esse aqui. Então, olha só, em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira. Por que uma lastimável cegueira? Com relação à própria enfermidade. Ou seja, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. A gente não enxerga a nossa enfermidade.
a gente não enxerga a nossa enfermidade. A gente não reconhece ela. Não reconhece. Não admite. E vai descendo ladeira abaixo. E às vezes a gente sempre está justificando, não, eu fiz isso por causa fulano, foi o fulano que me levou a isso, eu não sou assim. E aí a gente se pergunta, né, o que fazer para eu não me tornar esse cego? O que eu devo fazer para que eu não me torne ou permaneça sendo esse cego? Primeiro reconhecer, né, tia? Primeiro tudo. Reforma íntima, amar mais, vontade firme. Eu acho que o início é eu reconhecer, né? Eu tenho que me reconhecer que eu tenho essa enfermidade, né? Para depois buscar isso. Sim. Você conseguir dar mais e amor ao outro, automaticamente você vai se livrar daquilo. Mas o que acontece? O que a gente para e pensa, qual é o primeiro passo, né? Sabe quando a gente começa a mudar? Quando a gente se incomoda. Quando a gente já cansou. Quando até a nossa voz já começa a incomodar nós mesmos. Quando os nossos movimentos bruscos começam a nos incomodar. Quando aquela pessoa olha pra gente e a gente diz, putz. Então, porque quando começa a incomodar é quando eu comecei a me perceber. Né? É quando eu comecei a me perceber. Eu comecei a olhar para mim mesmo. É por isso, meus irmãos, eu volto a repetir. Santo Agostinho nos diz: fazei como eu fazia. Repassa todo o teu dia. Verifica, te escuta, te olha. Sai da cena e veja a cena, você aqui olhando, se olhando. Aprenda a ouvir o tom da tua voz. Aprenda a observar os movimentos que tu faz, que muitas vezes faz movimentos extremamente agressivos. Gente, não é só a boca que fala. Os nossos olhos, a nossa sobrancelha, o movimento das mãos. Deixa eu falar uma coisa, quando você tem frente uma pessoa em crise na tua frente, agressiva, gritando, em crise, a primeira posição que você tem que fazer é colocar as duas mãos para trás. Você está dizendo assim para ela, eu estou desarmado e eu não vou te atacar. Mas se você cruzar o braço e se você começar a gesticular, você está chamando o outro para briga. E se você ficar encarando, você está desafiando. As duas mãos para trás e fazer como os japoneses fazem. Abaixa um pouco a cabeça. Só que para isso a gente tem que ter humildade e controle emocional. Até o outro sair da crise. Era o que Jesus fazia. E ele é o modelo. Ele é o guia. Ele é a verdade. Você não vai ver ele batendo boca com ninguém. Nem cruzando os braços. Ele abriu os braços, porque ele estava preso numa cruz. Porque a pessoa está em crise na tua frente. Uma pessoa que está gritando, berrando, essa pessoa não está bem. A pior frase que se pode se falar nesse momento: te acalma. Então, a gente tem que começar a se perceber como ser humano. Eu tenho que reconhecer qual é o tom da minha voz. Como é que eu me expresso com o outro? Isso é besteira? Não é, gente. A forma que eu me comunico com o outro diz o tom de tudo. Poderá tudo dar certo ou tudo dar errado. Com o tom da minha expressão toda. Eu posso te escolher, eu posso te ajudar, eu posso te acalmar, eu posso te irritar. Fazer o curso com a irmã Clara, né? Que tem no Sim. Entre a Terra e o Céu, né? Pois é, curso, né? que quando eles vão lá, ela está fazendo, né? Sobre isso, sobre o tom da voz, sobre como se expressar. Né? Isso é obra de André Luiz. Tem um estudo, né? A irmã Clara, Augusto lembrou, foi bom. Tá entre a terra e o céu. Entre a terra e o céu. Eles estudaram isso no mundo espiritual. Essa aí, só uma pessoa que muito ama poderia atender aquela irmã. A dona Ana Guimarães, ela tem uma voz
muito agradável de ouvir. E ela dizia que acarinhava os netos e os filhos e eles dormiam no colo dela. Ela tem, inclusive, eu me recordo, muitos anos atrás, ela leu o Evangelho segundo o Espírito, gravou essas gravações, e ainda tem pela internet, você consegue. A voz dela é uma seda, realmente. E acalma a gente que está ali ouvindo, né? Agora, você imagina isso no nosso dia a dia. Então, são coisas, e de repente a gente nem sabe qual é o tom da minha voz, hein? Como é que eu falo? Eu gesticulo, eu falo, eu grito, né? Então são coisas que isso faz parte do nosso processo também de autoconhecimento. Ana Guimarães. E por que não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, né? 90%, hein, gente? E por que não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personal? O que é isso? Cristalização, é o que eu estou falando. Eu não abro mão do meu jeito de ser. Cristalização personalista, da persona, da personalidade. Por exemplo, eu tenho 54 anos. Se eu vou fazer agora em dezembro, 54, eu sou de 71. Eu tenho que fazer um movimento de, por exemplo, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Se eu sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, eu estou nesse processo aqui de cristalização personalista. Eu não mudei 5 anos sendo a mesma pessoa. Eu tenho que fazer passar e dizer, não, eu não sou mais a mesma pessoa de 5 anos atrás. O que eu fiz o ano passado, hoje eu já não faria. Os erros meus, hoje se uma pessoa vem discutir, hoje eu estou igual o Chico, gente, que beleza. Ele dizia, o Chico, que beleza. É a melhor opção. Rir para todo mundo, se fazer de besta, de lesa, sabe? É a melhor opção. Eu não vou mais estar dando murro em ponta de faca. Porque a gente se machuca e machuca. Então, esse é o movimento. Que eu seja hoje diferente do que eu fui ontem. E isso nós temos que fazer isso. Isso é promover o nosso processo de evolução. Às vezes a gente diz assim, para pensar, há quanto tempo você está reclamando da mesma coisa? Da mesma pessoa? Quanto tempo você está reclamando da mesma pessoa? Ou seja, há 20 anos, há 30 anos que nós não mudamos. Entende? Somos nós que não mudamos. E apesar da gente ter aquele professor, aquela professora ali na nossa frente, a gente está 15, 20, 30 anos reclamando das mesmas coisas. Então, quem que não mudou? Nós. Eu não tenho como mudar o outro. A única alternativa é eu mudar. Isso quer dizer cristalização personalista. Torna-se agora uma presa fácil e inconsciente. Não quer mudar, né? Não quer mudar. Não reconhece seus erros, não se conhece. É um carro fácil de ser desgovernado. Embora responsável de perigosos, embora responsável. Então, apesar de tudo isso, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. De perigosos inimigos das zonas de atividades, o quê? Perigosos inimigos. Comumente, né, ou seja, normalmente, gente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida agora em monstro. Então, o primeiro laço qual é? É vista de ligações vigorosas e profundas pela, primeira, afetividade mal dirigida, né? Nossa. E segundo, os laços de ódio, no processo de obsessão. Cenas do próximo capítulo. Eita, que hoje teve muita lambada na gente, né? Alexandre estava que estava, né, nesse dia.
Vocês observam o trabalho da obra de André Luiz, né? A gente tem espíritos superiores trazendo lições grandiosas, no caso aqui Alexandre. É cada lição, olha gente, como é que é da personalidade que ele falou, da persona? Cristalização da personalidade. Que numa leitura corrida, Claudinha, a gente não pega. As obras de André Luiz, você pode até ler de forma passando, deitada na cama e tal, mas você vai perder muita coisa. Se não parar para estudar... É a riqueza de detalhes que ele disponibiliza. Sim. É assim, é como se ele estivesse desenhando. Sim. Mostra a imensidão do trabalho do plano espiritual. Desde o capítulo anterior, não, o antepedústico foi segundo até o trabalho da Cesarina. Os detalhes do que é feito no plano espiritual em cada uma dessas intervenções, a gente não preocupa, a gente não desconfia, a gente lê, mesmo sabendo, a gente não desconfia do quanto os irmãos não dormem com a vida. E é a realidade. E é real. É a pura verdade realmente. Nós só temos que... O trabalho que a gente dá para os irmãos. É, muito grande mesmo. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então eu estou aqui, eu estou divulgando bem nesse momento. Eu vou fazer uma palestra, eu estou divulgando bem. Eu vou fazer um diálogo fraterno, eu estou divulgando bem. Eu vou aplicar um passo, eu estou divulgando bem. Então a gente divulga o bem, a gente fala no bem, a gente fala o bem, né? Sobre o bem. Se as minhas palavras de bondade eu não as vivo, elas não têm eco. Eu não falo com propriedade. E logo isso não toca o coração do outro. Nós vamos ser um rádio fazendo barulho. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: se eu não tiver amor, eu serei como um sino que soa. Só isso. Eu só faço barulho como um sino. O que a gente para e pensa? Qual é o primeiro passo? Sabe quando a gente começa a mudar? Quando a gente se incomoda. Quando a gente já cansou. Quando até a nossa voz já começa a incomodar nós mesmos. Quando os nossos movimentos bruscos começam a nos incomodar. Quando aquela pessoa olha pra gente, a gente diz, putz. Então, porque quando começa a incomodar é quando eu comecei a me perceber. É quando eu comecei a me perceber. Eu comecei a olhar para mim mesmo. Que eu seja hoje diferente do que eu fui ontem. E nós temos que fazer isso. Isso é promover o nosso processo de evolução. Às vezes a gente diz assim, para pensar, há quanto tempo você está reclamando da mesma coisa? Da mesma pessoa? Quanto tempo você está reclamando da mesma pessoa? Ou seja, há 20 anos,
há 30 anos, 30 anos que nós não mudamos. Entende? Somos nós que não mudamos. E apesar da gente ter aquele professor, aquela professora ali na nossa frente, a gente está 15, 20, 30 anos reclamando das mesmas coisas. Então, quem que não mudou? Nós. Eu não tenho como mudar o outro. A única alternativa é eu mudar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos fazer nossa prece? Ô Paulo, vem trabalhar um pouquinho. Vamos pensar na figura luminosa do nosso Mestre Jesus, iluminando esse ambiente, iluminando a todos nós. E falemos assim: Jesus de Nazaré, te agradecemos imensamente por essa oportunidade de aprendizado, que tenhamos um mecanismo mental adequado para maior e melhor compreensão, que possamos ter a coragem e a força para implementar esse conhecimento em nossas atitudes, visando cada vez mais robustecer a nossa prática no bem. Que possamos, Senhor Jesus, a cada dia sermos pessoas melhores. Que os vossos mensageiros estejam conosco a nos auxiliar, a nos proteger. Que possamos receber as melhores intuições para que possamos continuar nessa trajetória maravilhosa que é rumo a Ti. Hoje já conseguimos enxergar as vossas pegadas, que possamos, Senhor Jesus, continuar nesse caminho. Senhor Jesus, espiritualidade da casa, espiritualidade desta atividade, nos abençoe, que possamos ir aos nossos lares em paz, harmonia e tranquilidade. Que possamos, Senhor Jesus, repartir para os nossos entes queridos o que recebemos aqui, essa positividade, essa energia maravilhosa. Senhor Jesus, seja conosco hoje e sempre, e assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.